Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez a nossa transmissão Eventos Finais e hoje com uma companhia muito especial, que é o nosso amigo, pastor Josanã, que já trabalhou aqui em nossa união durante um bom tempo. Pastor Josanã hoje está na divisão sul-americana e ele está no departamento de mordomia cristã e nós ficamos muito felizes em recebê-lo aqui conosco no distrito de São Martim. Ele vai estar abordando um tema muito especial e para você que está chegando agora e que está recebendo a cada um de nós no seu lar, sejam muito bem-vindos também a este encontro maravilhoso. Nossa, com maior dedicação. Pastor, sem mais delongas, eu vou entregar em suas mãos a programação. Hoje o senhor é o nosso convidado especial. Estou muito grato a Deus. Mais uma vez eu lhe agradeço pela sua predisposição em estar aqui conosco. E vou deixar agora em suas mãos para que você possa conduzir a programação desta noite e que Deus continue te iluminando como tem te iluminado até aqui e que por mais uma vez Ele possa te usar e você possa ser esse instrumento de Deus para trazer grandes verdades para a vida do nosso povo. Deus abençoe e Deus o inspire neste momento, pastor. Muito obrigado, pastor. Muito bem, vamos estudar a palavra, esse é o motivo pelo qual estamos aqui. Hoje nós vamos estudar um tema que combinei com o pastor, e é um tema, como ele falou, muito importante, é um tema central no estudo das profecias, mas eu desafio você a se aprofundar. Nós não temos, em alguns minutos, oportunidade de estudar tudo o que precisamos sobre esse tema. Mas seria apenas uma maneira de deixar um gostinho para você estudar um pouco mais nos livros Eventos Finais, no livro Grande Conflito, no livro Preparação para a Crise Final. São 3 livros que eu recomendo muito, que devemos estudar esses dias para compreender de maneira mais profunda o principal, que é o livro de Daniel e Apocalipse. Então, precisamos estudar esses livros e para ajudar na compreensão desses livros, comece por esses 3 livros. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Eu vou projetar aqui uma imagem, um PowerPoint, que vai nos ajudar a compreender esse tema sobre a sacudidura. Eu vou compartilhar aqui a tela, imagino que você esteja conseguindo ver aí a tela sobre sacudidura. Antes de começarmos, mais uma vez, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de abrir a palavra para falar com amigos e abrir a palavra para estudar um tema tão importante. Ajuda-nos, Santo Deus, a compreender esse tema, que de maneira muito clara o teu Santo Espírito fale conosco e nos prepare para esses momentos finais da Terra. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amigos, várias vezes a Bíblia, ela usa a ilustração, uma figura de linguagem da agricultura para ensinar coisas espirituais. Então, se você estudar a Bíblia, você vai ver que várias vezes, como eles viviam numa cultura agrícola, várias ilustrações, várias figuras de linguagens eram tiradas da agricultura e ensinavam coisas de Deus. Por exemplo, a parábola dos solos, a parábola da vinha, a parábola do trigo e do joio. Então, várias vezes, a agricultura é usada. E esse tema da sacudidura também é uma figura de linguagem tirada da agricultura para nos ensinar coisas espirituais. Até hoje, a sacudidura ela é usada para separar o grão da palha. Então, algumas fotos aí para você ver. Esse é o método da sacudidura. Isso é sacudidura. Às vezes é feito assim, lançando ao vento para que o vento leve a palha e deixe o grão. Outras vezes é feito assim com peneiras para separar o grão da palha, né? Separar o que é o grão da palha. Isso ainda é usado hoje em vários lugares. Então, essa figura de linguagem da sacudidura é usada na Bíblia para falar da separação que Deus vai fazer entre o fiel e o infiel, entre o justo e o ímpio. Aqueles que estão ainda no povo de Deus, mas que são justos e, infelizmente, no meio ainda há impiedade. Então, essa é a ideia da sacudidura na Bíblia.
Existem várias passagens na Bíblia que falam sobre a sacudidura. Mesmo que não apareça em todas elas a palavra sacudidura, mas o princípio está em todas elas. Porque o princípio da sacudidura é essa separação. Por exemplo, Mateus 13, quando fala de separar o trigo do joio, está falando desse processo de separar. Né? Hebreus capítulo 12, Apocalipse capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 10, todas elas falam sobre esse processo de sacudidura. Mas a passagem mais clássica sobre sacudidura está em Amós capítulo 9. Então, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Amós capítulo 9, versículos 8 e 10. Abra aí sua Bíblia, não apenas acredite no que eu vou ler, olha na tua Bíblia, tá bom? Então, abra sua Bíblia, Amós capítulo 9, versículos 8 e 10. 8 a 10. Diz o seguinte: Eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então, essa passagem, ela é a passagem clássica sobre a sacudidura. Mas essas outras passagens que você está vendo na tela, elas como que agregam mais informações sobre esse processo de separação entre o trigo e o joio, entre o fiel e o infiel. Agora, nessa passagem de Amós, três coisas ficam muito claras. Três coisas ficam claras. Primeiro, Deus dirige o processo da sacudidura. Então, aqui diz, Deus dará ordem para que esse processo aconteça. Não é um processo que será determinado pelo inimigo. É um processo que será guiado e dirigido por Deus e por sua vontade. Segundo, a passagem deixa claro que o trigo é uma figura de linguagem para os justos, do povo de Deus. Terceiro, a passagem deixa clara que a palha é uma figura de linguagem para os ímpios que estão no povo de Deus. Se você observar bem, o verso 9 ele está como que num sanduíche. Imagine aí um sanduíche. O verso 8 é a parte de cima, o verso 10 é a parte de baixo e o verso sobre a sacudidura, propriamente dito, o verso 9 está no meio. O verso 8 fala sobre retirar os pecadores do meio do povo de Deus. O verso 10 fala sobre retirar os pecadores. Então, Deus está dizendo o seguinte: ainda há impiedade no meu povo, ainda há pecadores no meu povo, então vou retirá-los. Eu vou retirá-los do meio do meu povo. Eu vou retirar a impiedade do meio do meu povo. Eu vou retirar aqueles que querem permanecer ligados, abraçados à impiedade. Mas ele diz assim no verso 9: mas eu vou cuidar do grão, porque ainda existe o justo no meio do meu povo. Então, o verso 9, que é o verso central dessa profecia, ele diz assim: darei ordens para sacudir. Sacudir quem? Retirar quem? Os pecadores do verso 8 e os pecadores do verso 10. Então, esses serão retirados. Mas ele diz: mas eu não vou deixar que caia na terra um só grão. Então, a palha vai sair, mas o grão vai permanecer. O ímpio vai sair, mas o trigo vai permanecer. Essa citação do livro Primeiros Escritos, página 50, diz assim: começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados. Joeirados é uma outra palavra para sacudidos, né? É um sinônimo para esse processo de sacudidura. Então, veja, esse tema da sacudidura, ele é amplamente trabalhado nos escritos de Ellen White. Nós encontramos mais de 119 menções nos livros de Ellen White à sacudidura. Então, ela diz: a sacudidura começou. Então, esse processo de separação do ímpio e do justo entre o povo de Deus, ele começou. Mas a questão a ser respondida é: qual é a função desse processo? Essa citação que você está vendo aí na tela, ela diz que a sacudidura já começou, ela vai continuar,
vai se tornar mais forte. E a primeira coisa que ela nos diz é a seguinte: quem é que não vai permanecer? Quem é que vai ser lançado fora como a palha? Aí diz: aqueles que não estão dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz e firme em prol da verdade. Sabe, infelizmente, hoje, mesmo em nosso meio, há pessoas que não querem assumir uma posição ousada e firme em prol da verdade. Uma posição ousada e firme em prol da verdade é respeitar o sábado como deve ser respeitado. É levar em consideração a reforma de saúde como ela deve ser levada em conta. É permanecer firme em torno das doutrinas. Não é uma vida mais ou menos, não é uma vida de aparência cristã. Ele diz também que aqueles que não estão com coragem de sacrificar-se por Deus e por sua causa também serão lançados fora. Lançados fora. Sabe, nos últimos dias, nós vamos ter que tomar posições ousadas e nos envolver com sacrifícios em torno da verdade e da causa de Deus. O pastor me apresentou e disse que eu lido com mordomia cristã. Mordomia cristã é exatamente sobre isso. É ensinar a igreja, ensinar as pessoas sobre como eu devo entregar minha vida, tudo que tenho, tudo que eu sou, pela causa de Deus. Então, mordomia cristã lida exatamente sobre isso, o preparo para que eu permaneça justo, para que eu permaneça como grão, para que eu não seja lançado fora. Agora, qual é a função desse processo? Por que Deus vai permitir essa sacudidura? A coisa que você precisa entender, precisa ficar bem claro, Vejam, uma das coisas mais básicas a se entender no processo da sacudidura é que Deus tem cuidado do grão. Lembra lá da história de Mateus? O texto de Mateus 13? Deus tem cuidado do trigo. Um inimigo plantou o joio no meio do trigo. E os servos disseram assim: Senhor, deixa a gente arrancar o joio. O joio está destruindo a plantação. E o dono da plantação disse: não, porque pode ser que vocês arranquem o joio e junto vá o trigo. E eu não quero, porque eu tenho cuidado do trigo. Quando eu era criança, eu muitas vezes fui para o sítio. Meu pai tem um sítio até hoje, muito simples, no interior de Pernambuco, mas um lugar muito, muito especial. E eu lembro que um dia nós fizemos uma colheita de feijão. E as pessoas bateram lá o feijão seco e depois colocavam em grandes peneiras e jogavam para que o vento levasse a palha e deixasse o grão. Eu aprendi algumas coisas ali sobre essa sacudidura. Mas a coisa mais importante que eu aprendi é: a palha pode ir toda embora. A palha pode sair, mas o grão, as crianças ficavam ali ao redor da peneira para, se qualquer grão de feijão caísse no chão, a gente pegava. Porque o grão não podia se perder. A palha, ninguém ligava para ela, mas o grão não podia se perder. Isso é uma das coisas mais importantes para você entender a sacudidura. Deus tem cuidado do grão. E aqui tem um ponto muito, muito, muito importante. Vejam, essa é a coisa mais básica que você precisa entender. O processo da sacudidura é para retirar a palha, ou o ímpio, o injusto, do meio do povo de Deus. Isso é a coisa mais importante para você entender a sacudidura. Se as pessoas entendessem isso, não teria tanta confusão como tem hoje na questão dessa interpretação da sacudidura. Deixa eu explicar melhor. Algumas pessoas diziam assim: pastor, ainda tem impiedade no meio do povo de Deus. Infelizmente, eu não posso discordar. Realmente há muita impiedade ainda no meio do povo de Deus. Então, há alguns que dizem assim: como há impiedade do meio do povo de Deus, vamos sair da igreja, vamos fundar uma outra igreja, vamos fundar uma outra congregação, porque há impiedade no meio do povo de Deus. Veja, se você entendesse a sacudidura, você nunca falaria isso. Porque no processo de sacudidura, quem sai é a palha. Não importa quanta palha exista no meio da igreja, a palha vai sair, é um processo de Deus, Deus vai dirigir isso. Então, eu sei que há impiedade no meio da igreja, infelizmente ainda há impiedade no meio do povo de Deus. Mas o processo está nas mãos de Deus de retirar a palha. Então, mesmo vendo coisas que não me agradam no meio do povo de Deus, sabe para onde é que eu vou? Vou ficar aqui, porque Deus tem essa igreja em suas mãos.
E ele, no tempo dele, já começou o processo da sacudidura e vai tirar a palha. Então, quando você vê alguém dizendo assim, tem piedade na igreja, eu vou sair porque a igreja está muito ímpia. Se sai, meu irmão, é a palha, porque o grão não sai. O grão permanece. Deus tem cuidado do grão, Deus permanece o grão. No processo da sacudidura, não esqueça isso, no processo da sacudidura, quem sai é a palha. O grão, ele permanece. Então, esse é o ponto. Deus tem cuidado do grão, e a sujeira sai, e o grão é o que fica, é o que permanece. O próprio contexto de Amós, como eu falei, diz isso. Versículo 8 fala de sair os pecadores, verso 10 fala de destruição dos pecadores, mas o verso 9 diz permanecer os justos. Agora, por que alguns são palha e outros trigo? Isso também é muito importante para você entender. Uma coisa precisa ficar bem clara. Não é uma decisão arbitrária de Deus. Biblicamente, não há espaço para crer em predestinação. Você foi predestinado a ser palha e você foi predestinado a ser o trigo, o grão. Não. Esse é um tema escatológico, mas está vinculado à noção bíblica do livre-arbítrio humano. Eu decido ser palha, eu decido ser grão. Pelo agir de Deus em mim, ou por rejeitar o agir de Deus em mim, se determina quem é palha e quem é grão. Então, não é uma decisão arbitrária de Deus, é uma decisão pessoal. E o testemunho, as escrituras, né, os livros inspirados, eles dizem: o peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Sabe como é que Ellen White descreve no Espírito de Profecia a igreja? A igreja hoje parece ricos campos de trigo. Eu não sei se você lê a Bíblia, você não sabe se eu leio. Eu não sei se você ora, você não sabe se eu oro. Eu não sei se você faz o culto familiar, eu não sei, você não sabe se eu faço o culto familiar. Você não sabe como eu estou com Deus, eu não sei como você está com Deus. Então hoje parece que está todo mundo bem. Parece que são ricos campos de trigo, mas a sacudidura é o processo de Deus de fazer essa separação entre quem quer e quem não quer, entre quem tem uma vida cristã de aparência e quem tem uma vida cristã de relacionamento íntimo e profundo com Deus. Agora, quais são, e com isso eu quero trabalhar alguns momentos com vocês aqui, quais são, segundo o Espírito de Profecia, quais são os motivos pelos quais as pessoas serão sacudidas? Quais são os motivos? Primeiro motivo, ela apresenta vários motivos. Eu vou apresentar os principais aqui para vocês. Primeiro, descuido e indiferença. Ela diz assim: ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os descuidosos, indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança. Não as alcançaram e foram deixados para trás em trevas. E o seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Então, essa citação ela está dizendo o seguinte: há uma classe dentro da igreja, porque entenda, sacudidura não é para separar o justo do ímpio no mundo. Quem vai separar o justo do ímpio no mundo é o juízo final. Sacudidura é para separar o justo do ímpio dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Então, isso também precisa ficar bem claro. O processo de sacudidura, meus irmãos, é para o povo de Deus, é para mim e para você. E a primeira classe que não vai permanecer são aqueles que não têm cuidado com a sua vida espiritual, aqueles que são indiferentes com a sua vida espiritual. Aqueles descritos como a igreja de Laodiceia, que são mornos. Você está na igreja, mas sua vida espiritual é muito relaxada, muito relapsa. Você é indiferente em relação às coisas de Deus, você não leva a sério a sua salvação. Sabe? A mensagem da sacudidura é para nos despertar.
quão sério você tem levado a sua salvação, quão a sério você tem levado. Como você sabe, quanto tempo você passa estudando a Bíblia? Quanto tempo você passa orando? Quão sério você leva as orientações de Deus para a tua vida? Como eu falei no começo, a guarda do sábado, a fidelidade nos dízimos e ofertas, o cuidado com o teu corpo, selecionar melhor o que você acessa, o que você assiste, o que você ouve. Quão a sério você leva a vida espiritual? Aqueles que levam a vida espiritual com descuido e indiferença não permanecerão. Em um momento ou outro serão sacudidos. Segunda classe de pessoas. Logo, o povo de Deus será provado por ardentes provas. E a grande proporção dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Olha que coisa forte. A Igreja de Deus passará por um período de perseguição, exatamente como passou no passado, como passou no tempo dos valdenses, como passou no tempo de Daniel, como passou no tempo de Esther, como passou no tempo de Noé. Novamente, o povo de Deus será perseguido, como passou no início do Império Romano. Novamente, o povo de Deus será perseguido. Agora, se eu levar em consideração o primeiro ponto, de buscar a Deus com intensidade, eu não preciso estar preocupado com a perseguição. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu vou tirar até a tela aqui, para que você se concentre mais um pouco. Meus irmãos, me permitam falar de coração para vocês. Há muitos adventistas que estão gastando horas e horas na internet, especulando sobre os eventos finais. Outro dia, uma senhora me disse assim: pastor, eu estou assistindo um vídeo de 2 horas sobre sair das cidades e ir para os campos. E eu disse: a senhora assistiu 2 horas esse vídeo? Assisti. E a senhora já leu esse livro aqui do Espírito Profecia, Vida no Campo, que se lê em meia hora? Não, nunca li. Como é que você tem 2 horas para assistir um vídeo e não tem meia hora para vir para a fonte, para a inspiração? Sabe, tem alguma coisa errada conosco e precisamos admitir isso. Nós estamos mais preocupados com a marca da besta do que estar na presença de Cristo para ter a marca de Cristo hoje. Por favor, não fique magoado comigo. Não fique magoado. Eu não estou falando isso porque estou falando para o Distrito de São Martim. Toda live que eu falo sobre esse tema, eu cito esses assuntos. Então, não é porque eu estou me dirigindo a vocês. É porque eu tenho falado isso, porque isso tem me preocupado esses dias. Pessoas que estão mais preocupados com vídeos especulativos do que com se firmar com a inspiração. Deixa eu contar uma história para vocês. Era o ano de 1997, quando na minha igreja, no interior de Pernambuco, apareceu um pregador dizendo que Jesus ia voltar no ano 2000. Você lembra disso? Alguns irmãos que começaram a dizer que Jesus ia voltar no ano 2000. Como igreja, como Espírito de Profecia e como Bíblia, nós não temos autoridade bíblica de marcar datas. A última profecia de datas foi 1844. Depois disso, são eventos, não mais datas. Mas esse irmão começou a fazer cálculos e começou a dizer que Jesus ia voltar no ano 2000, quando a Terra completasse 7.000 anos, e que ele fez cálculos lá no quadro, a Terra completava 7.000 anos no ano 2000. E a igreja ficou meio apavorada, as pessoas querendo sair da cidade, querendo vender tudo. Nesse período foi para a minha igreja um pastor, um homem de Deus chamado José Monteiro. Já faleceu esse pastor. Um homem de Deus. Ele ficou hospedado na casa da minha mãe. E de madrugada, 4h30 da manhã, nós éramos acordados com o pastor Monteiro orando em voz alta.
E um dia ele disse à minha mãe: eu preciso de alguém para me ajudar a fazer visitas na casa dos irmãos. E minha mãe disse assim: pode levar esse garoto aí. Eu era um adolescente, mas eu sentia a atmosfera do céu perto daquele homem. Ele não entrava numa casa sem orar, ele não saía de uma casa sem orar. Onde ele andava, parecia que ele estava arrastando a atmosfera do céu com ele. E na minha cabeça de adolescente eu comecei a pensar: meu Deus, Pastor Monteiro não está esperando Jesus voltar no ano 2000, não. Pastor Monteiro está esperando Jesus voltar hoje. Ele vive tão intimamente ligado a Deus que ele não está esperando Jesus voltar daqui a 3 anos. Ele está esperando Jesus voltar hoje. Jesus não voltou no ano 2000. E eu não me decepcionei, porque em 1997 eu parei de esperar Jesus por eventos e por datas. E eu espero Jesus por dia. Hoje de manhã eu acordei e disse: Santo Deus, quero entregar a vida em tuas mãos. Se o Senhor voltar hoje para mim, se eu dormir hoje no Senhor, eu quero estar em paz com minha família e contigo. Então, meu irmão, veja, os eventos vão acontecer. Precisamos estudar a inspiração. Precisamos estudar a inspiração. Esses livros, eles têm que ser lidos. Precisamos, Bíblia, Espírito e Profecia, precisamos ler. Mas esses livros não são para colocar medo, nem para especular, são para preparar. Então, tem pessoas que sabem tudo sobre a viagem do Papa, mas não passam tempo na presença de Deus. Tem pessoas que sabem tudo sobre a marca da besta, mas não sabem nada sobre a presença de Deus no coração. Sabe? Não é a primeira vez na história que alguém que sabe tudo de profecia se perde no momento profético. Lembra lá quando os reis magos chegaram em Jerusalém, procuraram Herodes, disseram: cadê o Messias? E Herodes ficou desesperado, mandou chamar quem? Os conhecedores da profecia. E Herodes disse assim: olha, esses homens disseram que uma profecia fala de uma estrela. Que história é essa? Você lembra lá? O livro de Mateus diz que os sacerdotes disseram assim: eles só sabem essa profecia? Nós sabemos várias. Nós sabemos que vai ser em Belém, nós sabemos que vai ser de uma virgem. Eles sabiam tudo de profecia, tudo, mas não conheciam Cristo e se perderam. A história vai se repetir. Há muitos dos nossos irmãos que passam mais tempo especulando em vídeos da internet do que se preparando. A perseguição vai acontecer? Vai. O que é que eu posso fazer para que ela aconteça antes? Nada. Eu não posso, você não pode fazer nada. Está no tempo profético de Deus. Sabe o que é que eu posso fazer pela perseguição? Me preparar para que quando ela aconteça, eu esteja tão firme como Sadraque, Mesaque e Abdenego. E diga: pode esquentar a fornalha. E eu vou permanecer firme, porque eu já estava me preparando para esse dia. Então, deixa eu ser bem sincero com você. Eu não tenho o menor interesse de saber quando o decreto dominical vai ser assinado. Eu não tenho o menor interesse. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser daqui a 5 anos. Eu não sei. E não me interessa. Sabe o que é que me interessa? Acordar de madrugada para a presença de Deus. Para quando o decreto for assinado, eu estar firme, eu estar forte. O que eu preciso saber é que vai acontecer. Mas quando vai acontecer, meus irmãos, pertence a Deus. O que eu preciso fazer é me preparar todo dia, e a presença de Deus todo dia. E quando ele for assinado, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, eu quero estar firme. E tem uma coisa mais, tem uma coisa mais. Há pessoas que se preparam por notícias. Quando sai na internet alguém marcando a data de Jesus, da volta de Jesus, aí começa a se preparar. Aí quando passa a data, aí esfria. Quando surge uma notícia na internet de um chip que está sendo fabricado, que vai ser a marca da besta, aí se prepara. Aí quando não é, aí esfria. Gente, isso não é preparo. Isso não é aguardar Jesus. Então eu não quero nem saber quando o decreto vai ser assinado. Sabe o que eu quero saber? Que eu vou estar na presença de Deus todos os dias. Para quando for assinado, eu quero estar firme. Eu não quero nem saber quando vai começar a perseguição. Sabe o que eu quero saber? Se eu estou firme para quando ela comece, eu estar do lado de Deus. Essa é a minha parte. Conheça, não estou dizendo, repito. Não estou dizendo que você não deve estudar a profecia. Estude, estude. Mas você não deve se preparar por eventos, você deve se preparar porque ama Jesus Cristo e quer estar na presença dele. Então, o segundo motivo, porque muitos serão sacudidos, é porque não irão estar firmes na perseguição.
Por que não vão estar firmes? Não é porque não sabiam a data da perseguição. Não. Não é porque não sabiam quando iria acontecer a perseguição. Não. Sabe por quê? Porque eram vil metal. Não eram ouro. Não foram purificados. E sabe por que não foram purificados? Terceiro motivo. Porque recusaram a dar ouvido à mensagem de Deus à Laodiceia. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Terceiro motivo por que muitos serão sacudidos. Não é porque não conheciam a data da volta de Jesus. Não é porque não conheciam quando o chip ia sair, porque nem é chip, segundo a profecia. Não é porque não conheciam sobre data da perseguição, sobre data de decreto. Não. É porque continuavam sendo Laodiceia. Então, meus irmãos, a mensagem para Laodiceia não é saiba quando vai sair o decreto. Essa não é a mensagem para Laodiceia. A mensagem para Laodiceia não é saiba quando os poderes civil e religiosos vão se unir. Essa não é a mensagem para Laodiceia. A mensagem para Laodiceia é acorda, povo de Deus, acorda. Eis que estou à porta e bato. Vocês estão na igreja, você sabe tudo de profecia, mas tem um problema, eu estou do lado de fora da tua vida ainda. Você continua pobre, cego, nu, não tem a presença do Espírito Santo em tua vida, não tem o amor purificado no fogo, não tem a fé, não tem o Espírito para limpar a sujeira dos teus olhos, não tem a justiça de Cristo para tirar a tua roupa suja. Você pensa que é uma coisa, mas você é outra. Você se vê com a mente cheia de profecia, cheia de data, cheia de eventos, cheia de verdade, mas não conhece Deus. Então, eu me preocupo, sendo sincero com vocês, com adventistas que sabem tudo sobre detalhes proféticos, mas Jesus Cristo ainda está do lado de fora. Ainda continua sendo aquele mesmo esposo agressivo, aquele mesmo patrão injusto, aquele mesmo filho desobediente, aquele mesmo pai promíscuo, aquela mesma mulher crítica, vaidosa. Desperta, povo de Deus. Porque a sacudidura é para tirar não aqueles que não sabem datas, mas aqueles que não estão firmes em Jesus Cristo. Quarto ponto da sacudidura: aqueles que têm um conhecimento superficial da verdade. O Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos, ao ver a sacudidura pela introdução de falsas teorias. Vou repetir. A sacudidura, um dos pontos dos que serão lançados fora, é os que vão acreditar em falsas teorias. Quem são esses? Os leitores superficiais da verdade, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Então, vou repetir. Há muitos adventistas que estão se afastando da igreja porque estão acreditando em falsas teorias. Ouvem alguém falando bonito, ouvem alguém falando difícil e pensam que porque fala bonito e fala difícil deve ser verdade. Ouve alguém pegando umas citações isoladas do Espírito de Profecia e diz, eu nunca li esse livro, mas se ele está dizendo que é, deve ser. Não. Eu creio, mas eu só creio depois que eu confiro. Eu só creio depois que eu tiro completas dúvidas, aqui e aqui. Bíblia e Espírito de Profecia. Muitos, na sacudidura, serão lançados fora, porque irão ouvir falsas teorias em relação à saída das cidades, em relação à marca da besta, em relação a datas para a volta de Jesus. Você precisa conhecer a Bíblia e o Espírito de Profecia. Se encha da Bíblia e do Espírito de Profecia. Depois que você lê e relê, quando você ouvir alguma coisa, você vai saber distinguir o certo do erro, a verdade do erro. Último ponto, aqueles que rejeitam o Espírito de Profecia. Os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Aqui estão as biografias do que você deve ler para entender esse assunto, eventos finais, preparação para a crise final, teologia do remanescente.
Mas o quinto ponto daqueles que serão sacudidos são aqueles que rejeitam a inspiração do espírito de profecia. Eu não sei se você é um amigo que está nos ouvindo, não é ainda adventista, e você tem dúvidas sobre por que nós cremos que Ellen White é uma profetisa. E eu desafio você a estudar. Eu já tive dúvidas. E eu fui para a Bíblia. E quando eu fui para a Bíblia, antes de aceitar a verdade, eu fui para a Bíblia. Eu não fui convencido por um pastor. Eu não fui convencido pela doutrina da igreja. Eu vi na Bíblia, que a Bíblia diz que Deus iria levantar profetas, que existem profetas que não escreveram na Bíblia, que mulheres foram profetisas, e que a Bíblia tem várias passagens dizendo como distinguir um verdadeiro de um falso profeta. Então, hoje eu creio que Deus deu um ministério profético a Ellen White, não porque a igreja crê. Ainda digo mais, se a igreja adventista parasse de crer, eu seguiria crendo, porque eu encontrei base bíblica para crer em profetas extra-bíblicos, em profetas que Deus levantaria nos últimos dias, em uma igreja remanescente que guardaria os mandamentos e teria o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Apocalipse 12 e Apocalipse 19. Então, eu quero convidá-lo a dizer: Senhor, o processo da sacudidura já começou e eu não quero ser lançado fora. Eu não quero mais ter uma vida cristã relapsa. Eu não quero, Senhor, me perdoa pelo tempo que eu tive uma vida cristã relapsa. Senhor Deus, por favor, me perdoa, porque eu não estou firme no Senhor. Eu sei tudo da perseguição, mas eu não estou preparado para ela. Santo Deus, por favor, me perdoa, porque eu sei tudo sobre eventos, mas eu ainda sou Laodiceia. Senhor, me perdoa, porque eu conheço a verdade de maneira superficial e porque eu não tenho estudado o espírito de profecia como deveria. Sabe, não basta apenas crer no espírito de profecia. Bem-aventurado é aquele que crê, e aquele que ouve, e aquele que pratica. Então não é apenas acreditar, não é apenas ouvir, não é apenas ler, é aquele que pratica, aquele que guarda as coisas contidas na profecia. Então eu quero fazer um convite a você essa noite. Eu quero convidá-lo a dizer: Senhor, me prepara para a sacudidura todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu não sei tudo, Senhor, sobre profecia. Às vezes eu vejo pessoas aí falando difícil, dizendo que sabem de tudo. Eu não sei de tudo, Senhor. Mas, mesmo que eu não saiba de tudo, eu quero te conhecer intimamente. Eu quero te conhecer profundamente. Porque eu quero estar firme quando os últimos momentos dessa terra chegarem. E eu creio, meus irmãos, com toda convicção, que eles já chegaram. Muitos entre o povo de Deus estão sendo sacudidos e lançados fora. Infelizmente, muitas estrelas, o Espírito de Profecia diz, aqueles que nós admirávamos, serão lançados fora por esses pontos que nós apresentamos. Que em nome de Jesus, você não seja um deles. E para isso, não depende de você, depende do agir de Deus em você, para te ajudar a permanecer firme e em meio à sacudidura, permanecer como grão. Porque sabe o que diz o livro de Amós? Nem um grão se perderá. Deus seja louvado por isso. Nem um grão se perderá, porque Deus tem cuidado do grão. Em nome de Jesus. Quando eu acordo de madrugada para buscar Deus, quando eu passo o tempo estudando a Bíblia, quando eu faço culto com minha família, quando eu levo a sério as horas do sábado, quando eu honro a Deus com os meus bens, quando eu sou fiel nos dízimos e ofertas, quando eu cuido do meu corpo como templo do Espírito Santo, quando eu confesso os meus pecados e peço a Deus força para abandoná-los, o que eu estou dizendo é: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser a palha, eu quero ser o grão, em nome de Jesus. Esse é o seu desejo? Então eu quero convidá-la a fechar os olhos para fazermos uma oração. Vamos orar? Querido Deus, que aquilo que eu não consegui falar com minhas palavras, que o teu Santo Espírito complete. Mas eu te peço, Senhor, que cada pessoa que está me ouvindo agora tenha entendido um pouco mais sobre esse processo de sacudidura que já começou e que talvez esteja atacando alguns, porque alguns não estão firmes na verdade, têm tido uma vida cristã relaxada, estão ouvindo falsas teorias, não têm firmeza na verdade. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos chegar ao céu.
Nós queremos chegar como grão, como trigo. Então nos ajuda. Abençoa o pastor Birailson, que a cada dia tenha sabedoria de conduzir essa igreja, esse distrito, até apresentar ao grandioso e magnífico pastor Jesus Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pastor Josanã, muito obrigado. Não tenho palavras para expressar minha gratidão e creio que só os céus serão capazes de um dia poder dizer da bênção que foi a transmissão de todos esses conselhos, de todas essas orientações extremamente embasadas no espírito de profecia. Tenho certeza que todos aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar a mensagem de hoje não tenham dúvidas de que, com certeza, irão colocar sua cabeça no travesseiro hoje à noite, antes de dormir, pensar um pouco na sua vida espiritual, naquilo que precisa ser trabalhado. E nós entendemos que esse é um processo, primeiro, de entrega, né? A pessoa se entrega a Cristo por completo e deixa Deus conduzir a sua vida. E nós entendemos que é preciso a gente querer. E aí sim, a obra do Espírito Santo é feita na vida de todo aquele que quer. Mas as advertências estão aí, foram bem claras. Eu espero em Deus que ela tenha alcançado o coração de cada amigo, de cada amiga, de cada irmão e cada irmã que está acompanhando a transmissão de hoje. Pastor, Deus continue te abençoando, iluminando a sua vida. Deixo aqui a minha gratidão em nome de todo o distrito e quero dizer para você que foi um prazer muito grande mesmo, ter você conosco nessa transmissão deste domingo. Deus continue abençoando o senhor, sua esposa, seus 2 filhinhos, o que eu rogo a Deus nesse momento. Fique com Deus, tenha uma boa semana.